Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente, reunidos em família, para trazer a você que nos acompanha o começo da leitura de Números. O livro de Números foi escrito para relatar por que Israel não entrou na terra prometida imediatamente depois de partir do Monte Sinai. O livro trata da fé que Deus requer do seu povo, aos seus castigos e juízos contra a rebelião e do cumprimento progressivo do seu propósito. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, iniciaremos aqui no livro de Números, capítulo 1, 2, 3 e 4. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui nesta noite, juntamente com vocês, clamar ao Senhor mais uma vez, para que Ele se faça presente no nosso meio e que Ele traga entendimento e revelação a cada um de nós. Então, nesta noite vamos estar orando. Quero deixar aqui um versículo para os irmãos, que se encontra em João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos estar orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, derramando a tua bênção, bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos carentes da presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Maravilhoso Deus e Pai, poderoso, nesta noite, ó Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, da Tua gloriosa presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, clamamos a Ti, Deus, ó Pai, que o Senhor possa perdoar cada falha, cada fraqueza, ó Pai. Não levar em consideração, Senhor, muitas das vezes pensamentos, ó Pai, que não Te agrada. Traga o perdão, Senhor, para as nossas vidas, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus poderoso. E nós clamamos a Ti, ó Pai. Se faça presente, ó Pai, no nosso meio durante essa leitura, Pai. Pai, durante esse aprendizado, que o Senhor possa nos instruir. Que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar, ó Pai, nessa leitura. Pai, porque não queremos ler simplesmente por ler, mas queremos ver a revelação do céu, ó Pai, sobre a Tua palavra. Queremos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, tem preparado, ó Pai, para os Teus servos. Então, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, mesmo quem esteja ouvindo, traga revelação e entendimento e ser conosco, ó Pai, no decorrer dessa leitura, no nome de Jesus. Aleluia. Números, capítulo 1. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, e estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estarás convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simão, Semuel, filho de Zurizadai; de Judá, Naazon, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Aliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde;
E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadaí. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, dos príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, das tribos de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações,
pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo a sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor defronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e os seus exércitos, e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele acrescentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, a Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadaí, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, a Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, e os que foram contados deles,
foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e todos marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisamar, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizé, filho de Amizadaí, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azé. E Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes foram os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi, e põe na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo.
e tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes serão dadas as dádivas, em dádivas. Mas a Arão e a seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações contarás a todo varão da idade de um mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandamento do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas, e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de um mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço. E de Coate é a geração dos aramitas, a geração dos isaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado de todo varão de idade de um mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari, e a geração dos malitas, e a geração dos musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zeruel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas
ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para guardar dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273, que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme os ciclos do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo. E Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peixes de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão. E lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores,
e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão no pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo. E os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, e os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário, seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixarei extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhe fareis para que vivam e não morram, quando chegares à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar e servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda das congregações. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está sobre o tabernáculo, e junto ao altar, em redor as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e seus filhos, para lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 contarás a todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação,
debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.650. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerso, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, e os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo as casas de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerso, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram a Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Aleluia. Uma leitura bastante intensa, mas bastante importante para estarmos iniciando aqui o livro de Números. Recapitulando muitas coisas que foi falado também no livro de Êxodo, né? Sim. Vem contar a história de como foi selecionado o sacerdote, quem iria participar, como deveria ser, né? Tudo isso já foi mencionado no livro de Êxodo, no livro de Levítico. Então eles vêm recapitulando, vem mostrando a importância de tudo que realmente o Senhor foi nos falando. Eu acho isso muito interessante. E cada hora, cada livro vai acrescentando outros detalhes importantes para o nosso aprendizado. O Senhor continue nos abençoando, continue falando aos nossos corações, continue nos dando força, graça, porque eu creio que grandes coisas ainda tem o Senhor para as nossas vidas através dessas leituras. Aleluia. Então vamos estar orando para estar encerrando hoje a nossa leitura diária da Bíblia. Senhor meu Deus, Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por este momento, por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus, eu quero apresentar na tua presença cada pedido, Senhor, de oração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, visita de uma forma especial, Senhor, cada inscrito deste canal, Senhor, que tem pedido oração pelos seus familiares e por si próprio, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a vida de cada um, Senhor. Então eu lhe peço, Senhor, visita, Senhor,
e faça segundo a tua vontade e não a nossa, meu Pai. Deus, eu coloco a minha família agora na tua presença. Eu coloco a minha esposa e os meus filhos na tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, Senhor. Eu coloco minha vida também, meu Pai. Nos esconda, Senhor, do mal, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos nos tornar invisível, Senhor, para o mal, meu Pai. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida. Que a proteção do Senhor esteja conosco todos os dias, Senhor. E que todo mal caia por terra. Toda inveja caia por terra. Toda maldição caia por terra em nome de Jesus, meu Pai. Que o anjo do Senhor possa nos acompanhar quando saímos de dentro da nossa casa, meu Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. Abra portas de emprego, Senhor. Honra o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.